Olá meus amigos, Elberamo Fernandes, engenheiro civil da Engenharia Elberamo, mais uma vez com vocês aqui no canal das tintas para continuarmos o nosso trabalho. Hoje amigos, eu vou falar sobre um dos parâmetros das nossas tintas, que é sobre cobertura das tintas. Bom, para os pintores, para aqueles que estão acostumados a lidar com as tintas no dia a dia, sabem do que nós estamos falando. Cobertura, meus amigos, é a capacidade que uma tinta tem de esconder o substrato, né, que nela foi inserido uma tinta. Ou seja, você tem lá uma determinada parede, foi aplicado uma tinta em cima e esse fundo ele desapareceu, ou ele tendeu a desaparecer. Tá? Então, isso nós chamamos de uma cobertura, ou seja, você aplica uma tinta, determinada tinta, e você esconde aquele fundo. Tá? Hoje nós vamos, especificamente aqui, nós vamos falar das tintas da linha Latex. Como você sabe, nós temos tinta Latex da linha Premium, primeira linha Standard, segunda linha, e linha Econômica, terceira linha. Não vou falar sobre a terceira linha, que é a linha Econômica, tá? Já que nós não podemos comparar com a primeira e segunda linhas, tá? Na verdade, pessoal, algumas tintas, só um exemplo, tá? Algumas tintas da terceira linha, eles colocam muito gesso, e quando você usa essa tinta, ela meio que esconde o que tem embaixo. Só que o que acontece, para ficar claro para vocês? Não é pigmento, não é dióxido de titânio, não é nada disso. Eles simplesmente acrescentam uma quantidade de gesso ou carbonato de cálcio muito grande, e essa tinta ela cobre demasiadamente. Só que na primeira chuva que você tiver, a sua tinta tem um resultado catastrófico, tá? Então, volto a falar aqui, pessoal. Tinta de terceira linha não é parâmetro de cobertura, ok? Vamos falar da primeira e da segunda linha. Bom, os pintores, o que é interessante? Vamos falar o que é interessante para os pintores ou para quem compra as tintas. Quando você tem lá uma determinada parede, quanto menos demãos você aplicar nessa sua parede, melhor é para quem trabalha e melhor é para quem está comprando essa tinta. Ou seja, se você pode dar uma demão a menos em cada parede, quando você multiplicar por toda a casa, quanto você não economizou de tinta e de tempo, ok? Bom, a necessidade de dar uma, duas, três demãos, pessoal, vai depender muito de que cor que é o fundo da sua parede. Uma coisa, né, os pintores sabem disso, uma coisa é você pegar uma parede branca e aplicar uma tinta clara ou uma tinta escura. Tá? Você vai ter um trabalho de uma, duas, até três demãos. Uma coisa é você pegar uma parede pintada de roxo, uma parede pintada de vermelho escuro, de azul escuro, e ter que passar ela para branco, para gelo, para uma tinta clarinha. Impossível você aplicar somente duas demãos. Se vocês sabem o que eu estou dizendo, se vocês pegar uma parede roxa lá e for aplicar uma tinta clarinha, vocês vão ter que aplicar no mínimo 4 demãos, ok? Mas isso, pessoal, aí é uma necessidade extra, tá? Esse é um caso à parte. O que nós estamos falando para vocês aqui é qual que é o nosso parâmetro que nós estamos querendo dizer aqui? O nosso parâmetro é que você aplica um selador branco na sua parede e você vai entrar com uma determinada tinta como acabamento, ou seja, como se você estivesse pintando a sua casa pela primeira vez. Então é o que? Quando você aplicar o seu selador, o que é interessante? Que você aplique no mínimo 2 demãos de tinta Latex da linha Premium, tá? Agora, se você tiver que aplicar 3, volta a falar, já não é muito interessante para o pintor, ou seja, aquela tinta não tem muito cobertura. No mercado existem tintas da linha Premium, como eu disse para vocês, da linha Standard, né? E algumas da linha Standard cobrem até mais do que das linhas Premium. Por exemplo, as tintas da linha Rende Muito, como nós falamos já num vídeo separado. As tintas da linha Rende Muito, elas têm um poder de cobertura muito grande.
Só que elas, volto a falar com vocês, como eu disse para vocês no vídeo lá, quando eu falei sobre essa tinta, ela não é recomendada por fora, para uso externo, já que ela tem um poder de cobertura alto, mas ela não tem durabilidade, ok? Ela pode sim cobrir mais, mas ela não tem durabilidade. Então, quando nós falamos sobre cobertura, então é isso, pessoal, tá? Tem a ver o quão a sua tinta esconde o seu substrato, tá certo? E uma outra coisa importante também, quando nós falamos sobre cobertura, é quando você dilui a sua tinta. Geralmente, a recomendação dos fabricantes é o quê? Que você dilua a sua tinta em 20 até 30% em água. Exceção daquelas tintas, das tintas da linha Redmundo que diluem até em 50, ok? Aquelas tintas nós deixamos à parte, tá? Se você diluir a sua tinta em 30%, você colocar 30% em água, ela vai cobrir, ela vai ter um poder de cobertura menor do que quando a sua viscosidade é zero, tá? Em compensação, se você não dilui sua tinta, quando você aplicar na sua parede, ela vai cobrir muito melhor do que a tinta diluída. Só que em compensação, quando você não dilui a sua tinta, a sua parede vai ficar toda estriada, vai ficar toda marcada do rolete. Então, aqui nós não vamos nem falar nisso, os pintores sabem disso, é obrigatoriamente necessário que você dilua a sua tinta para trabalhar em 20, 25 até 30% em água, tá? E diluindo em 20, 25, 30% em água, ela tem que ter uma cobertura indicada, ela tem que ter uma cobertura apropriada. Então, cobertura, meus amigos, é isso, é o quão menos trabalho mecânico você tem para cobrir o seu substrato, tá certo? Então, exemplifiquei para vocês aqui, uma coisa é pintar uma parede nova, uma coisa é pintar uma tinta branca em cima de um roxo, de um vermelho, de um marrom escuro. O seu trabalho vai ser muito maior, tá certo? E das tintas do mercado aí, da linha Premium, pessoal, algumas delas aí, elas têm um poder de cobertura melhor que as outras, tá? Como eu disse, pessoal, os fabricantes de tinta ou as tintas que existem hoje, uma tem uma resistência melhor que a outra, uma tem um poder de cobertura melhor, a outra tem um poder de trabalhabilidade melhor, um escoamento melhor. Geralmente cada uma, vamos pegar aí de 4, 5, 6 marcas aí de nome no mercado, cada uma delas tem um parâmetro melhor que a outra, ou são parecidas em algum quesito, tá certo, pessoal? Então é isso. Hoje nós falamos sobre cobertura, nós já falamos sobre os respingos das tintas e na sequência nós vamos falar sobre outros parâmetros, vamos falar também sobre resistência das tintas, sobre aplicabilidade, outros parâmetros que também são importantes para quem trabalha no dia a dia das tintas. Ok, meus amigos? Mais uma vez, não esqueçam de se inscrever, hein, pessoal? Não esqueçam, isso é muito importante para que o nosso canal cada vez cresça mais. Grande abraço, meus amigos, e até a próxima.